Amado Deus, damos-te graça por nossos filhos. Pedimos perdão por todo pecado de ação ou de omissão contra nossos filhos. Dou-te graça, Senhor, porque conhece os teus planos para os nossos filhos, planos que visam a prosperidade deles e não o seu mal, que dão a eles esperança e um futuro. Oro para que nossos filhos não andem no centro dos ímpios, nem se detenham no caminho dos pecadores, nem assentem na roda dos zombadores. Oro para que o prazer dele esteja na lei do Senhor e que nela medite dia e noite. Pai, reconhecemos que somos apenas guardiãs dessas crianças, hoje adultos. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que nos foi dada de conduzir os nossos filhos em teu caminho, de os orientá-los, ensiná-los no caminho em que se deve andar. Obrigada por esta oportunidade. Em nome do teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, cantos louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Canto louvores, indo para os céus. Canto louvores.
Olá, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente no lar de vocês. Hoje nós vamos fazer um estudo da nossa revista Visão Missionária, da página 26, o tema é Meus filhos cresceram, e agora? Eu costumo dizer que os primeiros 40 anos são os mais difíceis, né, na criação dos filhos, depois fica mais fácil, né, mas Deus nos capacita, né, dia a dia. E antes de chegar na fase adulta dos nossos filhos, eu gostaria de fazer uma retrospectiva, né, daquele momento que nós descobrimos a nossa gravidez, aquelas incertezas, inseguranças, enjoo, mudanças no nosso corpo, né? Tudo é tão difícil e tudo é tão novo, tão esperado, tão sonhado. De repente você tem uma criança na sua mão, nasce uma criança, nasce uma mãe. E o filho não vem com um manual de instrução. Nós vamos descobrir juntos todas as etapas, todas as dores, todas as fases dos nossos filhos, esse processo. Aí você tem um nenenzinho no seu braço e vamos lá, vamos à luta que a vida não para, né? Nós passamos por essa fase, de repente a criança já está andando, né? Aí já começa a ter a base do ensinamento bíblico, que temos que ter nossa fé fundamentada na palavra do Senhor, e para nós que possamos passar isso para nossas crianças, eles com aquele dinamismo, aquela alegria, nos enche a nossa casa de tanta bagunça, mas é uma bagunça gostosa, né? Quem tem seus filhos, aproveitem, porque a fase passa muito rápida. Essa fase da criança é a fase fundamental, né, para a educação espiritual, educação pessoal, porque as pessoas se confundem às vezes que educação é a escola ou a igreja, e não é. Nós temos que mandar nossos filhos educados para que eles sejam apenas ensinados na escola, na igreja. Eles vão ser disciplinados conforme, né, ou na igreja a doutrina, ou na escola, que são a base, né, para uma vida futura profissional. E muitas pessoas acabam confundindo isso, infelizmente, né? Mas vamos passar um pouco de etapa, vamos chegar na fase da adolescência, que para mim, com a minha experiência, eu acho que foi a parte mais difícil da criação de um filho, porque essa tão temida adolescência, eles acham que sabem de tudo, que a vida deles vai ser melhor, né? E que nós somos ultrapassados, que nós não sabemos nada, e que nas mãos dele as coisas vão ficar mais fáceis. Porém, irmãos, eu acho que nesse momento, principalmente nesses dias de hoje que nós estamos vivendo, nós temos um inimigo muito grande nas mãos dos nossos filhos, que é o celular, a rede social, onde eles deturpam, né, os nossos ensinamentos bíblicos, a nossa educação. Nós temos um ritmo, a rede social manda outro, onde parece que é tudo feliz, tudo é fácil, tudo é lindo, e nós sabemos que não é assim. A realidade não é essa. Infelizmente, a rede social, a mídia, ela nos mostra um lado bonito da vida, que aparentemente é bonito e não é. Pois o apóstolo Paulo, ele nos ensina lá em 1 Coríntios 6,12, né, que tudo lhe é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo nos convém. E é difícil passar isso para os nossos adolescentes, né? Essa fase é onde é firmado o caráter, é onde eles vão escolher a sua vida profissional, né, o que eles serão no futuro. Então, é fundamental, né, que nosso filho seja criado num lar de base sólida, de base bíblica, para que eles venham a aprender com os seus exemplos, com o seu comportamento. E não adianta a gente exigir dos nossos jovens, tipo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eu acho que os jovens, eles aprendem muito mais na observação do que com horas de conversa cansativa, que acaba deixando eles cansados. E nós, quando começamos a falar, as mulheres, né, principalmente, elas são muito fala demais, e isso acaba não sendo bom, porque acaba eles não ouvindo. Então eu penso que com atitudes, né, corretas, dele ver você orando, ter conversas serenas com seu esposo, é de suma importância que a base da família seja Jesus Cristo, para que tudo isso que tem que ser vivido dentro de um lar
possa servir de referência para um futuro adulto, porque nós, infelizmente, nós sabemos que temos muitos lares destruídos, mas nós temos que ser fortes na perseverança, na aliança com o nosso Senhor, que Ele nos dá essa segurança de que aquele que dobra seus joelhos e entrega a nossa vida, a vida do seu filho nas mãos do Senhor, Ele vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Eu sou exemplo disso, porque eu já tive muitos problemas, assim, que o Senhor me socorreu, assim, de uma maneira espetacular. Eu não tenho nem palavras. Se fosse falar todas as ajudas que o Senhor me deu, eu ficaria horas aqui, né? Nossos filhos têm problemas, irmãs, muitos problemas que para nós achamos que é pouco, como se diz, para eles é o fim do mundo, e para nós falamos, nossa, isso é tirar de letra. Só que cada um tem o seu espaço na cabeça, a forma de lidar com o seu problema. Nós temos que escutar nossos filhos, dedicar mais tempo para eles. Geralmente, quando eles querem falar com a gente, nós estamos com os nossos afazeres, ou de repente trabalhamos fora, que isso também nos rouba muito tempo. Mas eu sempre falo, né, que trabalhar fora não tira, não exima a mãe de corrigir e de dar bons exemplos, porque eu e meus irmãos somos exemplos disso. Minha mãe trabalhava, ela saía muito cedo de casa, e quando ela chegava, aquelas coisas de irmão, ela fez isso, ou ele fez aquilo, ela nos corrigia, nos colocava de castigo, batia mesmo. E hoje eu falo que eu brinco que eu já apanhei de tudo que pau, espada de São Jorge, cabo de faca, muitas coisas, né? Então eu sou muito grata à minha mãe pela educação que ela me deu. Da maneira dela, ela conseguiu nos fazer homens e mulher, né, tementes e de caráter. Então eu penso que, embora minha casa tenha sido uma casa, não foi constituída um lar assim muito... Minha mãe era muito temente a Deus, mas o meu pai era temente, mas nem tanto, né? Fazia as bagunças do mundo aí, de bebedice, enfim. Mas a minha mãe conseguiu ali, com pulso firme, com oração, uma mulher sábia de oração, ela edificou a nossa casa ali com os joelhos no chão, irmãs. Então é de suma importância nós orarmos e pedir sabedoria vinda dos céus, para que a gente consiga conduzir os nossos filhos para ser seguidores de Cristo. Os filhos, eles são heranças dadas pelo Senhor. Uma herança não é algo que é meu, eu ganhei de alguém. Os filhos nós ganhamos de Deus, e eles não são nossos, e a gente tem que preparar eles para ser servidores de Cristo. Então é através dos nossos exemplos, através dos nossos valores, através dos princípios bíblicos que não podem ser quebrados. Temos que ensinar isso aos nossos jovens, né? E muitas vezes nós passamos por situação que nós não vemos assim saídas, não vemos alternativas, né, diante da rebeldia dos nossos jovens, mas nós não podemos desistir, não podemos desanimar dos nossos filhos. Nossos filhos, como eu disse agora há pouco, são heranças do Senhor, né? E como uma herança nós vamos ser cobrados por aquilo que Ele confiou na nossa mão, para que nós entreguemos e cuidemos deles. Eles não são nossos, eles são do Senhor. Vai chegar um dia que eles vão partir para a vida deles, e a gente tem que saber que nós criamos na base bíblica, na base do Senhor, na base de educação, respeito, fidelidade. Tudo que o Senhor pede para nós na Bíblia, nós temos que passar para os nossos filhos, né? Nossa dedicação com eles é fundamental. Nosso apoio, nosso tudo. Muitas vezes nós como mães, nós acabamos passando a mão, né, por alguma coisa errada que nossos filhos fazem, certo? Mas nós temos que chegar até eles e explicar o que é certo, o que é errado, por que a gente acaba fazendo, né, alguma coisa assim para eles que aos olhos dele fala, minha mãe encobriu um erro meu, né? Nós erramos com isso, não devemos fazer isso. Temos que explicar verdadeiramente tudo que esse mundo tenebroso tenta passar para os nossos filhos, através da mídia, da televisão, toda deturpada, né? O inimigo ele está dentro da nossa casa, através das redes sociais, através da televisão,
né? A internet, você liga às vezes você está até assistindo uma pregação bíblica, daqui a pouco parece uma coisa horrível, né? Então nós temos que estar sempre atentos aos nossos filhos, para que eles cheguem na fase adulta, cheguem maduros, não cheguem deturpados com esse mundo sujo que está aí tentando apresentar que é tudo muito fácil, tudo pode. E como foi falado lá no apóstolo Paulo, tudo lhe é permitido, mas nem tudo nos convém, né, irmãs? Então, para que ele chegue na fase adulta, maduro, seguro de si, não seja uma criança com medo de um problema matemático ou com um problema da vida. Ele tem que saber que joelho no chão, oração, estudo, ele vai conseguir chegar lá na fase adulta. Aí chega a temida fase adulta, virou a chavinha. Meus filhos cresceram, e aí? O que eu vou fazer? Aí vamos falar um pouco do quanto é difícil um filho crescido. Eles vão embora, irmãs, eles se casam. Essa hora tão temida chega para todas, né? Aí chega a hora do desligamento do cordão umbilical. Oh, coisa difícil, viu, irmãs? Eu vou te falar, viu, por experiência própria, né? A gente acaba vivendo aquela fase da síndrome do ninho vazio. E agora? O que vou fazer? É difícil, viu, irmãs? Eu passei por isso uma vez, estou prestes a passar de novo, né? Os nossos sentimentos nesse momento se tornam de inutilidade, né? A angústia toma conta do nosso coração. Essa mudança toda causa esses sentimentos, né? Eu vou contar um breve testemunho particular, né? O meu filho, ele já faz 1 ano que ele se casou, mas ele arrumou um emprego, um serviço em outra cidade, e ele começou indo aos poucos para lá, para o serviço dele, que lá tem uma casinha lá, ele morava lá. Então ele começou a ir na segunda, vinha na quarta, na sexta, sábado e domingo ficava em casa. Aí passou um tempo, ele começou a vir só na sexta, para trazer roupa para mim lavar. Aí chegou um tempo que nem na sexta ele vinha mais, vinha no domingo. E aí eu fui passando por um processo muito difícil de realmente do cordão umbilical ser cortado. Eu sofri muito, eu chorei, ia no quarto dele, até me peguei conversando com meu esposo no final de semana passado. Ele falou que várias e várias vezes ele ia lá na cama do meu filho, deitava lá, ficava sentindo o cheirinho dele, chorando. E no meu caso não foi abrupto, pegou as coisas dele e foi de repente. Então ele foi levando as coisas aos poucos. Então aos poucos o meu coração foi assim se entristecendo de uma maneira muito grave, né? Eu até estive muito preocupada com esse assunto, porque é difícil, é bem difícil mesmo, é um momento crucial da nossa vida, que nós temos que ter esse entendimento que eles vão seguir a vida deles, mas a gente também fica naquela sensação de vazio, de inutilidade. Para que eu vou servir agora? Não sirvo para mais nada. E não é assim, irmãos. E meu filho já tem 1 ano de casado, eu tô com meu netinho, que eu ainda não sei o que está a caminho. Minha norinha está de 5 meses, né? Vamos aguardar aí para mais uma felicidade, que é uma outra etapa, né? E a minha filha, para quem conhece, já está para casar também, né? Nesse caso, acho que eu vou sofrer duplamente, porque tem o meu neto, que a gente é muito apegado, mas a gente tem que aceitar, porque nós fizemos isso, aconteceu isso com nós, no momento que nós deixamos o nosso pai, nossa mãe, para constituir a nossa família. Então nós não podemos ser egoístas e segurar os nossos filhos debaixo das nossas asas. Ele tem as liberdades dele. Se você deu uma boa educação cristã, uma boa educação em todos os âmbitos da vida, você vai saber que seu filho vai tocar o barco, ele vai saber sair das situações que a vida nos impõe. Então tudo isso pode nos deixar de se a gente não cuidar da nossa mente, pode nos levar a uma depressão. Então nós temos que ficar atentos para que isso não aconteça, né? E geralmente o que acontece? Bem nessa época em que os nossos filhos estão prontos para ir para a vida deles, ou seja, né, do lado
profissional ou do lado que vai se casar, que vai constituir uma família, é bem no momento em que nós estamos passando na menopausa. Oh, meu Deus, que menopausa, para que isso, né? Eu pergunto, para que tudo isso? Mas aí é o cabelo que não ajuda, a pele que não ajuda, os hormônios, a gente tem uma transformação assim de humor total, a vida sexual, tudo fica de cabeça para o alto. Aí você não sabe mais se é menopausa, se é pelo lado de mãe, de ser mãe, mas nós temos que nos policiar. E aí entra aquele estudo da irmã Marinette, muito oportuno, que nos instrui, né? Que se eu penso assim comigo, né? Que se essa fase da vida de insegurança, de medo, de vazio, de todos esses itens que eu passei agora atrás aí com a partida dos nossos filhos, com o desligamento do cordão umbilical, nós temos que procurar ajuda médica, não podemos ficar só na nossa cabeça, se caso isso dure muito tempo. Eu, graças a Deus, eu sou muito grata ao Senhor, que Ele me deu força, porque somos mulheres, né? Claro que salvam algumas pessoas que não conseguem ser fortes o suficiente sozinhos, mas não é feio pedir ajuda para qualquer situação. Mas nesse momento que nós estamos falando da partida dos filhos de casa, não é feio você pedir ajuda profissional. Deus deixou os profissionais para nos ajudar nesse momento em que nossa cabeça está tão conturbada, nosso coração vazio, nós achamos que perdemos os filhos. Nós não perdemos os filhos, eles não vão deixar de amar a gente, eles não vão deixar de cuidar. Nós é que estamos deixando de cuidar deles e deixando eles voar, fazer a vida deles, né? Até na revista que está falando sobre a águia, os voos da águia, é muito, muito interessante. Inclusive eu estive em um final de semana, eu estive numa fazenda com meu esposo e eu até filmei. Nós conseguimos observar uma mamãe águia e um papai ensinando um filhotinho. Muito lindo, eu tenho filmado, né? Nessa fase da vida é muito difícil. Nós temos dois importantes fatos que acontecem com a nossa cabeça, que é o conformismo. Isso acontece, a vida é assim mesmo, né? Daqui a pouco passa. Isso é conformismo, irmãs. Não pode. Isso é sofrimento. A gente vai ficar sofrendo à toa. Nós temos que trabalhar na nossa cabeça a aceitação. A aceitação é ver que a sua dedicação valeu a pena, que você vê o resultado de filhos maduros, de filhos que têm responsabilidades, que têm autonomia sobre si. Isso é muito importante. Duro é quando você deixa seus filhos ir embora e eles quebram a cabeça, fazem tudo errado, não conseguem ter discernimento de Deus, né? Qualquer problema que a gente tenha, ensinamos a eles que tem que ser na oração, que Deus vai nos auxiliar através da Bíblia Sagrada. Nós temos nosso apoio na Bíblia Sagrada. Deus já deixou tudo ali para nós, é só nós lermos e aplicarmos isso no nosso dia a dia, né? E saber que os filhos, eles têm assim, o controle da situação da própria vida é muito bom. Tem uma fase da vida da gente que eles estão no banco traseiro. E nós, os pais, eu não, porque eu não dirijo, mas o pai leva o carro, leva para lá, leva para cá. Chega um momento da vida deles, que eles vão para o banco da frente, no sentido da vida. Eles vão dirigir a própria vida. Eles sabem o caminho é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então nós temos que ser fortes, aceitar isso, saber que o desafio é difícil. O desafio é difícil de nós nos libertarmos, nos livrarmos, não é livramento, mas nos deixar nosso filho andar. É difícil, irmãs, é muito difícil. Eu falo por justa causa, né? Mas é tão orgulhoso você ver o seu filho caminhando, né, nos caminhos do Senhor. Do lado profissional tem lá os contratempos. Quem não tem nessa vida? Ninguém vai passar aqui imune a nada. O próprio Jesus falou: teremos aflições, mas Ele estará com nós em todas as nossas aflições. Então confiemos no Senhor, né? Deixe nossos filhos andar.
Deixe seu filho voar como a águia. Coisa mais linda é você ver a águia voando, né? E seu filho, como um exemplo que Deus nos deixou, né? A águia fazendo seu ninho, ensinando seus filhos e depois, ó, vai embora. Vamos cuidar do cabelo, vamos fazer a unha, vamos fazer uma ginástica, vamos adorar mais ao Senhor, vamos orar, dê mais valor para a sua vida conjugal, volte a passear com seu marido, vai na praça, não tem dinheiro, dinheiro não é desculpa, não tem dinheiro, vai na praça, come uma pipoca, não tem desculpa para você fazer um up na sua vida e você mudar, fazer novos desafios, procure estudar, fazer um estudo que você nunca teve oportunidade. Não se sinta inútil nesse momento de desligamento do seu filho. Você não está deixando de ser mãe, você não está deixando do seu filho de lado. Ele vai entender isso e é até bom para eles também. Porque dependendo tipos de mãe assim, que fica chorando e liga para o filho de 5 em 5 minutos, não deixa ele alçar voo da vida dele. Então aí ele fica, mas puxa, tadinho da minha mãe. E não é assim, gente, nós não podemos ser assim, né? Nós temos que ter a plena consciência de que nós fizemos certo e que agora eles vão voar a vida deles. Na Bíblia nos diz assim, estamos terminando aqui, né? Na Bíblia nos ensina em Provérbios 22, 6, instrua a criança seguindo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Da concepção até o momento da saída da nossa casa é oração. Orar, orar, orar. Orar sem cessar pelos nossos filhos. Nossos filhos não vão deixar de ser nossos filhos, não vão deixar de nos amar por eles estarem seguindo a vida. Prazer para nós, mães, é saber que nossos filhos estão constituindo família, que tem a nossa nora ou o nosso genro, que vai vir netos e que a sequência da vida, né, estará seguindo mesmo, né? Eu sou muito grata a Deus pela família que o Senhor me deu, sou grata pela igreja, sou grata pelas irmãs que tiveram aí esse momento aí de paciência comigo, né? Me desculpa, eu tentei fazer o meu melhor, né? Mas eu espero em Deus que cada um tome a sua fatia em qualquer momento da sua vida que você esteja passando. Na gravidez, na criança pequena, na adolescência, que é a base de tudo para o seu filho ter um futuro pleno, né, de conhecimento geral, né, do mundo e conhecimento de Deus. Eu peço que Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs, que cada um que tem a sua missão, que o alvo seja alcançado. O nosso alvo é Jesus. Agradeço a todos, fiquem com Deus, até uma próxima.